Sabemos que a Páscoa no Antigo Testamento comemorava a libertação do povo hebreu que antes estava cativo no Egito. E a nova Páscoa, a Páscoa cristã, comemora a ressurreição de Cristo Jesus, que nos proporcionou a libertação do pecado, a libertação da morte. Mas não basta que nós apenas nos lembremos do que Jesus fez, que nós comemoremos, festejemos, celebremos, sem, portanto, assumir nenhum compromisso, sem fazer a nossa parte. É preciso que nós cooperemos com a Páscoa de Cristo. Assim como depois de Deus libertar aquele povo da tirania de Faraó, Deus queria que aquele povo estivesse agora debaixo do seu senhorio, da mesma forma, depois de Jesus ter nos liberto do pecado, da morte, Ele nos chama a ser totalmente dele. Jesus nos arrancou do poder das trevas, mas para que nós agora sirvamos, obedeçamos e adoremos o Senhor. O Senhor morreu por nós, mas agora nós precisamos viver e morrer por Ele. O Senhor nos libertou, mas para que nós agora possamos viver a liberdade e possamos viver de acordo com a eternidade. Gálatas 5:1 vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para que vivamos de acordo com a nova condição. Em Colossenses capítulo 3, versículo de número 1 vai dizer que se, portanto, ressuscitastes com Cristo na sua Páscoa, buscai as coisas da onde? As coisas lá do alto, onde de fato a nossa vida está escondida com Cristo. Precisamos verdadeiramente viver uma vida pascal. E aqui, baseado em Êxodo capítulo de número 12, o capítulo que fala da instituição da Páscoa lá no Antigo Testamento, eu quero trazer algumas lições para as nossas vidas. Já no versículo de número 2 de Êxodo 12 vai dizer: este mês será para vós o princípio dos meses. Quero trazer esse princípio dos meses aqui para dizer que a Páscoa na minha e na sua vida precisa ser sinal de renovação. Após a Páscoa que Cristo nos proporciona, nós precisamos de fato ter uma vida nova. Em Êxodo capítulo 12, verso 3 vai dizer que cada casa, cada família tomasse um cordeiro. Então aqui eu digo que a salvação proporcionada pelo Cordeiro de Deus, ela precisa tocar não somente um, mas toda a casa, toda a família. O projeto de salvação de Deus envolve toda a família. Êxodo 12, 4 vai dizer: se a família for pequena demais para um cordeiro, então tomará em comum com o seu vizinho mais próximo. A família poderia compartilhar o cordeiro com o vizinho. Eu quero trazer isso para as nossas vidas e dizer que o Cordeiro de Deus com o qual nós tivemos uma experiência, através do qual fomos salvos, o Cordeiro de Deus precisa ser compartilhado com o outro. Precisamos levar Jesus para o outro. E isso também significa aqui nós compartilharmos com o outro, tanto o espiritual quanto o material. Generosidade. A Páscoa deve fazer com que nós vivamos. E aqui em Êxodo 12:7, Deus ordena que eles tomassem do sangue do cordeiro e aplicassem nas laterais das portas e também nas vigas superiores. Isso daqui para as nossas vidas significa nós tomarmos posse do sangue de Cristo derramado por nós. Precisamos acolher a salvação que Cristo nos proporcionou através do seu sangue derramado por nós. Aqui também nós vemos que Deus ordena que cada família comesse o cordeiro. Comer o cordeiro aqui eu trago para mim e a sua vida para dizer que isso significa para nós hoje um compromisso com o Cordeiro de Deus que é Jesus. É termos essa interação com Ele. É nós, de fato, nos envolvermos com Cristo. Porque nós, de fato, não podemos ter Jesus somente como um mestre, como um personagem histórico, mas precisamos ter um relacionamento com Ele, proximidade, compromisso. E Deus, ele não só ordena que eles comessem o cordeiro, mas Deus fala a forma como eles deveriam comer. O que isso quer dizer para nós? Que nós não podemos ter um relacionamento com o Cordeiro de Deus da forma que nós desejamos. Não devemos viver um cristianismo ao nosso bel prazer, como achamos que é o correto, como achamos que é o certo. Mas sim devemos viver o cristianismo de acordo com o próprio cristianismo, de acordo com a própria palavra, porque está na moda hoje em dia cada um viver o seu cristianismo à sua maneira, à sua forma. Mas a vida cristã precisa ser vivida de acordo como ela própria é. Aqui em Êxodo capítulo 12, verso de número 8, vai dizer: naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento.
Esse pães sem fermento tanto aponta para Cristo, pão da vida, sem pecado, tanto fala de nós purificarmos as nossas vidas, retirando o fermento da malícia, o fermento do pecado. Pois é o que nós podemos ler em 1 Coríntios 5,7, quando Paulo escreve assim: purificai-vos do velho fermento, para que sejais massa nova, porque sois pães ázimos, porquanto Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. E então vai dizer pães sem fermento e ervas amargas. Ou seja, aquele povo, ao comer ervas amargas, precisava se lembrar da amargura que viveu no Egito e ao mesmo tempo ser grato a Deus, mas ao mesmo tempo esse ervas amargas precisava ser sinal de arrependimento, de penitência, de tristeza por ter pecado contra o Senhor, e assim também precisamos nos arrepender, nos penitenciar e nos entristecer pelo nosso pecado para nos converter ao Senhor, vivendo a sua Páscoa. No verso 9 vai dizer: nada comereis dele que seja cru ou cozido, mas será assado no fogo completamente, com a cabeça, as pernas e as entranhas. Nós precisamos tomar posse do Cordeiro de Deus, que é Jesus, por completo. E aí diz aqui, com a cabeça, precisamos ter a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo. Com as pernas, precisamos andar de acordo com o que Cristo nos manda. E depois vai dizer, as pernas e as entranhas. Entranhas fala de interioridade, precisamos ter o coração de Cristo, precisamos ter os sentimentos de Jesus. Finalizando, nós lemos aqui em Êxodo 12:10, nada deixareis do cordeiro até pela manhã. E no verso 11 vai dizer, vós o comereis apressadamente. Trazendo para as nossas vidas, isso significa que nós não podemos deixar o Cordeiro de Deus para amanhã. Precisamos entender que a salvação que Ele nos proporciona alcançar deve ser buscada hoje. Nós precisamos ter pressa em buscar o Senhor e a salvação que Ele nos providenciou. E aqui no versículo de número 11 vai dizer, eis a maneira como o comereis, cingidos os vossos rins, vossas sandálias nos pés e o vosso cajado na mão. Eles precisavam estar prontos para começar a jornada em direção à terra prometida. A Páscoa precisa fazer com que nós estejamos prontos a peregrinar rumo ao céu, pois a vida cristã é uma jornada, é uma peregrinação. E só então, no verso 14 de Êxodo 12, Deus vai dizer, conservareis a memória daquele dia, celebrando como uma festa em honra do Senhor. Fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Nós precisamos viver a Páscoa e celebrar a Páscoa e vivê-la. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.